Olá, nono ano, tudo bem? Hoje a gente vai continuar os exercícios do capítulo 2 de Física, né? Que é sobre as máquinas simples, né? Então é página 34, exercício 16. Explique a vantagem de usar uma alavanca para levantar um objeto pesado. Pessoal, a alavanca, ela diminui a força necessária para levantar um objeto, né? Fazendo com que essa força seja menor que o peso do objeto, tá? Então, é como se você fosse levantar uma pedra que tá aqui, você coloca uma madeira aqui, uma coisa de apoio aqui e aperta, né? Então, diminui o peso a força que você precisa fazer, e porque ela acaba sendo menor que o peso do objeto, tá? 17. Se quisermos levantar um objeto muito pesado com uma alavanca interfixa, devemos colocar o ponto de apoio mais próximo do objeto ou da extremidade onde a força é aplicada. Pessoal, a alavanca diminui a força necessária para levantar um objeto quando a distância dessa força ao ponto de apoio for maior do que a distância do peso do objeto ao ponto de apoio. Ou seja, a distância da força que você vai aplicar, ela tem que ser maior do ponto de apoio do que a distância do peso do objeto ao ponto de apoio, tá? Ou seja, ela tem que ir mais próxima do objeto, tá bom? E essa distância a gente chama de braço, né? Um objeto de 100 kg deve ser erguido com auxílio de uma alavanca. A distância entre a força resistente e o ponto de apoio, que é o BR, é de 1 metro. E a força potente, que é a força que faz a força para levantar, né? Aplicada é de 200 N. Qual deve ser a distância entre a aplicação da força potente e o ponto de apoio, que é o BP, para erguermos esse corpo? Pessoal, tem essa fórmula. Isso aqui é uma fórmula que você tem que saber. Você só vai colocar os números aqui agora. A força potente, o braço potente, vezes, né, o braço potente, tem que ser igual a força resistente, o braço resistente. Ele deu, aqui ficou cortado, tá? Mas é braço resistente a 1 metro, força potente a 200 N, ele deu isso. E ele quer saber a força potente, né? Então, vamos ver. Eu acho que eu deixei a conta na metade aqui, mas vamos ver, ó. A força resistente e o peso do objeto, ele deu a fórmula, né? Que é igual a P igual, a força resistente é igual a P, que é igual a mg. Que é igual a massa, que é 100, G, que é 10, que é a gravidade. Vai dar 1000 Newton aqui, tá? 1000 Newton. E o braço, ele perguntou o braço de apoio, que é o BP. O BP, isso, ele deu BR. BP é igual a força resistente dividido pela força potente, tá? Que vai dar... Isso aqui é 1000, ó. Força resistente é 1000, tá? A gente achou aqui. 1000. Então, isso aqui é 1000, né? Agora, falta eu descobrir isso, né? Então, eu tenho que fazer essa multiplicação, que é 200 vezes 1, que é 200, né? E aí, dividir, colocar o 200 dividindo a força resistente, que é 1000 dividido por 200, né? Que vai dar 5. Ah, ele quer esse, gente, desculpa, eu tô toda hora falando no BR. Ele quer o BP, tá? Que é o de apoio, tá? Que eu circulei aqui. Então, ó, isso é 1000. Isso é o 1. 1000 vezes 1 é 1000, né? E aqui é 200, que é a força potente. Então, eu passo 200 dividindo, ó, essa parte aqui, ó, que dá 1000 dividido por 200, que dá 5 metros o braço de apoio, tá? Enquanto o outro tem que ser 1. Ou seja, ele tem que estar mais perto do peso, né, do bloco que ele quer, do objeto que ele quer erguer, tá bom? Então, pessoal, exercício 19.
Qual a vantagem oferecida pela roldana fixa e pela roldana móvel? A roldana fixa modifica a direção ou sentido da força, tornando mais cômodo o trabalho. A roldana móvel diminui o valor da força necessária para deslocar uma carga, facilitando o trabalho, tá? Gente, nesse capítulo ele dá vários exemplos, vocês vão olhando, tá? Que isso aqui é meio assim, meio decoreba, então não precisa decorar tudo, tá bom? O que mais precisa mesmo é a alavanca, ó, o que mais cai, tá vendo? Dê-me um lugar onde me apoiar e eu moverei a terra. Essa frase é atribuída ao matemático e inventor grego Arquimedes, que viveu entre 287 e 212 a.C. A que tipo de máquina Arquimedes estava se referindo e o que ele quis dizer exatamente com essa frase? Ele estava se referindo à alavanca. Ele queria dizer que com a alavanca podemos levantar pesos muito grandes, não exatamente a terra, é claro, né? Com uma força muito menor que o peso do objeto, que o peso a ser levantado, né? Aqui, ó, um desenho, ó, que desenho bonito da alavanca que a professora fez. Uma pedra de 500 newton foi colocada meio metro do ponto de apoio de uma alavanca interfixa com 1,5 m de comprimento total. Ou seja, aqui é meio metro e aqui é 1, né? Qual é a força mínima necessária para levantá-la? Ó, em primeiro lugar, a gente deve calcular o valor do braço potente, né? Que é igual a gente fez, né? Que é 1. Então, se tudo é 1,5, aqui é meio e aqui é 1, né? Agora a gente coloca na fórmula, pessoal, FP igual FRBR, tá? Então, o que ele quer saber? A força para levantá-la, que é a força potente, vezes 1, que é essa parte aqui. Ó, faz a força aqui, não é? Para levantar, você tem que fazer uma força para baixo, não é? Então, esse é o braço potente, a força potente é a força que você vai fazer. Força potente vezes 1, que é o braço potente, é igual a 500, que é o peso desse bloco, força-peso, vezes meio, que é esse braço resistente. Então, logo, aí aqui você multiplica por 500 por meio, dá 250, né? Dá 250. Dividido por 1, 250 newton. Então, olha só, você diminuiu na metade a força que você precisa fazer para levantar esse bloco, tá? O peso dele é 500 newton, a gente vai fazer uma força de 250. Ótimo, né? Qual a força em newtons que se deve fazer para sustentar um balde de cimento de 500 kg de massa total, sabendo que a corda que o sustenta passa apenas por uma roldana fixa? E se a corda passar por uma roldana móvel? Ó, a roldana fixa, a força é igual ao peso, só muda o quê? A direção ou o sentido, né? Ou seja, se você precisa levantar, você puxa ele, porque ele está preso na corda pela roldana, né? No caso de uma roldana móvel, a força é a metade do peso do balde. Ó, então, divide por 2, que vai dar 250, tá? 250 e 500. Na fixa, você só muda a direção ou sentido, tá? Então, não vai mudar a intensidade. Na móvel, você divide por 2. Para hastear bandeira em mastros, usam-se rodana fixa. Qual a força necessária para levantar uma bandeira de 100 newton? Também 100 newton, mas ao invés de você puxar ela para cima, você puxa aqui embaixo, né? Que a roldana vai fazer a inversão ali, mas é o mesmo peso. Muda só a direção e sentido, tá? Ah, só a móvel que divide por 2. Exercício 24. Ao usar uma alavanca interfixa, uma pessoa faz uma força chamada de força potente para deslocar um peso chamado de força resistente. Exatamente. É a força que resiste, pensa assim, é que está contra ao movimento, tá? Assinalamos. Na alavanca interfixa, a pessoa exerce uma força maior para levar um objeto para um local mais alto que se o elevasse sem alavanca. Não é maior, é menor, tá? Senão a gente não ia fazer alavanca, né? Pra quê? Aumentar o peso. C. O objeto a ser cortado pela tesoura oferece uma força resistente? Sim. D. O carrinho de mão é um exemplo de alavanca interfixa? Não, pessoal. E. Em uma alavanca, o trabalho de força potente é igual ao trabalho da força resistente. O trabalho é, né? Porque trabalho é só força e deslocamento. F.
Com uma roldana móvel, pode-se equilibrar um peso maior do que a força exercida na corda? Sim. A móvel, ela diminui, né, o peso, então pode equilibrar um peso maior. Nas alavancas interpotentes, a força resistente fica entre a potente e o ponto de apoio? Não, é ao contrário, né? Fica depois. H. Tanto o parafuso como a cunha podem ser considerados variações de um plano inclinado? Sim. Então, assinalamos A, C, E, F, H. E o 25. Relacione as máquinas da ilustração abaixo com as seguintes opções. A. Parafuso. Qual número que é o parafuso, né? Ele vai por aqui, tá? E assim por diante. A. Parafuso, ó. Qual que é parafuso aqui? 6, tá? B. Roldana. Vamos achar a roldana aí. 3, ó. Isso aqui é uma roldana, tá? 3 só. C. Alavanca interfixa. A alavanca interfixa é a tesoura. Só também. D. Alavanca interresistente. Alavanca interresistente é um quebrador de nozes. Só tem um ponto de apoio aqui. E a malinha aqui que a gente... de roda, né? E espremedor de batata. Esses 3. Alavanca interpotente. É a pinça. Só. E o 9. E a varinha de pescar. Engrenagem. É o F, né, da bicicleta. Só. Cunha. Cunha é o martelo. E só. E plano inclinado. O 1. Só. Tá? Então, vocês viram? Máquina simples, ó. Tudo isso a gente usa no dia a dia, né? Sem saber que é uma máquina. Agora, responda as questões. No quebra-nozes, número 2, a força aplicada é maior ou menor que a força resistente? E na pinça? A força é menor, é para facilitar, né, gente? Na pinça, a força é maior, tá? B. A máquina de número 3 está fixa no teto. Ela modifica o valor da direção da força? Ela muda apenas a direção da força, que é a roldana, né? Só muda a direção, tá? Valor não. Roldana fixa, né? Aquela. C. A força necessária para elevar a caixa da imagem 1 é maior ou menor se ela fosse elevada verticalmente à mesma altura? E o trabalho? A força é menor, né? Se ela fosse elevada verticalmente, a força seria maior. E o trabalho é o mesmo, porque a distância que ela tem que percorrer é a mesma. Tá bom? Pessoal, ó, hoje a gente fica por aqui. Próxima aula ainda tem exercício desse capítulo, tá? Continuem estudando e fazendo os exercícios. Não vamos desanimar, tá, gente? Qualquer coisa vem falar comigo. O que não ficou claro aí, vem falar comigo, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, até mais.